Olá, o jornalista Nelson Quieque, de Nova Granada, divulgou 2 vídeos em suas redes sociais se dizendo revoltado e que houve uma armação contra ele. Citou meu nome diversas vezes, algumas vezes de maneira caluniosa, e me deu uma ótima oportunidade, que eu quero agradecer inclusive, de esclarecer todos os fatos. Então senta que eu vou contar tudo. Em 2023, a Câmara dos Deputados Federal, lá em Brasília, aprovou uma proposta batizada de Lei Paulo Gustavo. Foi colocado o nome de Paulo Gustavo em homenagem a um ator e humorista, Paulo Gustavo, que morreu de Covid-19. E justamente essa lei propunha distribuir um dinheiro para artistas, principalmente de produção de áudio e vídeo, que ficaram sem renda durante a pandemia. Esse dinheiro pertencia a um Fundo Nacional de Audiovisual, que é um dinheiro que o governo utiliza para patrocinar vídeos no país, e como não ocorreram esses patrocínios, o dinheiro ficou parado por causa da pandemia, a Câmara Federal aprovou a distribuição desse dinheiro de maneira que para os 4.700 municípios do Brasil, e cada cidade concorria a uma fatia desse valor proporcional ao seu censo, à sua população, de acordo com o IBGE. E a gente fez isso. E para Nova Granada coube R$211 mil aproximadamente. Esses 211 mil aproximadamente que vieram para Nova Granada eram divididos em 2 categorias. Aproximadamente 150 mil para projetos relacionados com áudio e vídeo, e aproximadamente 61 mil para demais áreas. Com o dinheiro no banco, que foi um projeto bem sucedido do Departamento Municipal de Cultura, a gente solicitou à então prefeita, a doutora Tânia Yuga, que nomeasse por decreto uma comissão municipal, uma comissão de seleção, algumas pessoas que pudessem aplicar a Lei Paulo Gustavo para a realidade do município. E isso foi feito, foi publicado um decreto, e também convocamos pela página da prefeitura, pelas redes sociais. Nós chamamos as pessoas, os granadenses, a comparecerem a uma audiência pública, na verdade 2, nós fizemos 2 audiências públicas no ano de 2023, que as pessoas foram até a Câmara para a gente debater propostas, para a gente sentir o ambiente, o que a gente podia incluir no edital de chamamento para executar a verba. Então a gente chamou as pessoas para esse debate. Algumas pessoas foram à Câmara e outras pessoas entregaram suas propostas por escrito lá na biblioteca, que a gente disponibilizou um prazo em que a gente estava captando tudo isso. Então nós temos essa pasta aqui cheia de proposta, e outras pessoas também se inscreveram pela página da prefeitura. Lá na página da prefeitura tinha um formulário no Departamento de Cultura para as pessoas darem suas sugestões. Durante essa consulta popular, o Nelson Quieque, o jornalista, apresentou uma proposta, uma sugestão que ele pretendia realizar uma obra seriada, um conjunto de 4 documentários, um sobre cada um dos 4 distritos de Nova Granada: Pousada das Garças, Engás, Mangaratu e Onda Branca, e ele pretendia pedir uma verba de R$81.500 para ele realizar essa obra dele de 4 documentários. Isso antes da gente publicar o edital de quais categorias a gente ia disponibilizar. A orientação da doutora Tânia era
fazer o dinheiro multiplicar, ajudar o máximo de gente possível, quer dizer, não concentrar o dinheiro em poucas pessoas. Então, das propostas que não tinham a ver com audiovisual, que concorriam à fatia de aproximadamente 61 mil, nós colocamos todo mundo para dentro, mas eles tiveram que esticar daqui, encurtar dali para caber dentro da verba, porque ultrapassava um pouquinho. Mesmo assim, nós conseguimos entregar o dinheiro solicitado para uma festa de chegada da Companhia de Santos Reis, projeto apresentado pelo senhor Jesus Antunes, presidente da Companhia de Santos Reis, lá residente na Pousada das Garças. Também entregamos o valor, chegamos a um consenso, para a realização de uma peça teatral sobre a Paixão de Cristo, que está sendo ensaiada no momento com 72 alunos do Marques Pinto e deve ficar pronta para se apresentar em setembro. Eles estão trabalhando com figurino, com os capacetes dos romanos, a cruz que Cristo vai carregar e tudo mais, vai ser encenado em praça pública. Saiu também um valor para o painel da Maria Fumaça, feito em azulejo lá na estação do Ronaldo Bertaco. E também para a compra de instrumentos musicais de percussão para a escola de samba da Vila Boa Esperança, lá do Messias Ferreira, o popular bicudo. A gente deu uma apertada aqui e ali, colocamos todo mundo para dentro, não deixamos ninguém de fora. Os 150 mil que precisavam ser distribuídos a projetos de áudio e vídeo, nós da comissão elencamos em 4 categorias. A última categoria era para formação. Pessoas que quisessem fazer um curso em algum lugar na área de áudio e vídeo, aprender a operar uma câmera, digitalizar alguma coisa, transformar a mídia, por exemplo, fita de VHS em DVD ou em arquivo digital, enfim, algum curso na área de áudio e vídeo. A gente disponibilizou 3 cotas de R$ 3.200 cada uma, mais ou menos. Total de R$ 12.800. Não apareceu ninguém. Ninguém se inscreveu para aprender a fazer nada. Então esse dinheiro sobrou e voltou para a bacia. Uma outra categoria era para cinema itinerante. Então, como Nova Granada não tem nenhuma sala de exibição mais de filmes, e os projetos de áudio, vídeo, documentário, curtas-metragens e tal, que a gente estava recebendo propostas, iam ter que ser exibidos em algum lugar. Tudo bem que eles vão ser exibidos na internet, nas plataformas do Facebook, do Instagram, do YouTube, na página da prefeitura, mas a gente queria exibir publicamente em uma escola, numa praça, nos distritos, nos bairros. E para isso a gente colocou a categoria cinema itinerante. Quem se dispunha a ter um equipamento, tipo um telão, projetor, etc. Para cinema móvel, tinha 3 cotas de R$ 8.500 cada uma, aproximadamente. Total R$ 25.500 para essa categoria. Ter um equipamento e depois exibir os vídeos de todo mundo. E ter o equipamento para depois prestar serviço em festa de casamento, de aniversário, ter um telão, um cineminha para vender esse tipo de material, para usar isso como renda, né? Apareceu uma única proposta para as 3 cotas. E a proposta apresentada
solicitava uma verba para sua realização de metade do valor que a gente colocou para a cota. Então levou. Então as outras duas cotas de 8.500 e metade voltou para a bacia. Uma outra categoria no edital de chamamento, publicado no Diário Oficial do Município, era videoclipe. Videoclipe é um videozinho curto de 8 minutos. Tudo bem que pode levar um dia inteiro gravando para chegar a 8 minutos de alguém cantando, dançando, que depois pode usar esse material no portfólio, como currículo, para divulgar seu trabalho como artista de canto, de dança, tocando instrumento, um violeiro, alguém. Então, a gente tinha 3 cotas, a gente propôs que oferecia 3 cotas de R$ 7.300 cada uma para esse videoclipe. Podiam aparecer 3, a gente contemplaria 3 propostas de videoclipe. Total é R$ 21.900. Não apareceu ninguém quis fazer videoclipe, então sobrou R$ 21.900 na bacia. E também, e a mais importante, né, nós oferecemos 6 cotas, meia dúzia de cotas, para documentários ou curtas-metragens de até 40 minutos cada um, de até valor máximo de R$ 15.000 para cada um. O total da verba para esse segmento era de R$ 90.000. 90 dividido por 6 dá 15.000. Então, a comissão julgadora avaliaria as propostas e o valor máximo seria de 15.000 para cada um. A comissão abriu os envelopes das propostas e acolheu 4 proponentes, não sem antes chamá-los para um ajuste nos pedidos que eles nos fizeram. Então, como cada cota era de até 15.000, teve um proponente que se inscreveu para 17.000. A gente chamou ele para conversar e falou: 17.000 não dá. Que era um documentário a respeito de uma cavalgada, a cavalgada do Marruco. A gente achou legal. Ele tem um monte de vídeos antigos que o pai dele fazia essa cavalgada do Marruco e agora ele assumiu o lugar do pai. Então ele pode editar tudo isso num documentário legendado, com trilha, contar a história disso, que eles chegam em determinado lugar e tem uma festa e tal. E eles podem realizar uma cavalgada atual e juntar todo esse material num documentário. Só que a gente falou para ele que 17.000 não dava. A gente chegou num consenso, corta daqui, saiu 14.000 para ele. Teve um curta-metragem proposto pela Crislaine Tiffany sobre uma história mirabolante que ela vai nos contar. Ela nos propôs exatamente os mesmos R$ 15.000. Na planilha orçamentária dela, ela justificou exatamente onde que ela ia gastar cada tostão. A gente aprovou os R$ 15.000 dela. O Adilson Gonçalves propôs um documentário a respeito da Escola Base, que foi uma escola lá em São Paulo que, algum tempo atrás, sofreu um problema com uma vizinha que denunciou para a polícia. Apareceu o delegado, apareceu a Rede Globo, e que os sócios da escola estavam abusando de criança lá dentro. E os vizinhos depredaram a escola, picharam o muro, derrubaram tudo, levou todo mundo preso. Acho que eram 5 sócios, se não me engano, se não me falha a memória. Eu sei que era tudo mentira. A vizinha era louca, não aconteceu nada disso. O delegado queria se promover e a Globo entrou nessa e acabou com a vida de muita gente. Uma das pessoas que faleceu devido ao nervosismo todo que passou, está enterrada aqui em Nova Granada. A família comprou aqui um jazigo e trouxe a pessoa, está no cemitério de Nova Granada. Então,
a motivação desse documentário todo é por que essa pessoa veio ser enterrada aqui em Nova Granada. Ela tem parente em Nova Granada? E contar essa história toda. Achei bacana a ideia do documentário. Envolvia viagem para São Paulo, entrevistar pessoas daquela época, etc. Então a gente aprovou esse projeto. Teve um outro curta-metragem que o Rubim Kish apresentou a proposta para fazer um documentário sobre a construção da Igreja Matriz de Nova Granada, desde quando que ela existe, etc, etc. Achamos bacana, né? É um marco, é o centro da cidade. Aprovamos o documentário dele também. Nelson Kier que colocou a proposta dele. No dia em que a gente abriu todos os envelopes, colocamos em cima da mesa da sala de reuniões da prefeitura e fomos analisar cada um deles. O envelope do Nelson Kier, o que a gente encontrou? Uma proposta de uma série documental a respeito dos distritos de Nova Granada. Ele solicitava R$60 mil para fazer 4 documentários, um sobre Onda Branca, um sobre Mangaratu, um sobre Engás, um sobre Pousada das Garças. E a gente olhou um para o outro na comissão e falou: será que esse cara não sabe ler edital? A gente colocou no edital 6 cotas de R$15 mil para curtas-metragens e documentários. E no edital dizia o seguinte, que as pessoas podiam se candidatar com até 2 projetos. Então, o Rubim, o Adilson, a Crislane, o Carlito, podiam ter apresentado 2 projetos, mas só um entrava. Então as pessoas podiam se candidatar com 2 projetos e só um seria aprovado. Até R$15 mil cada um. Documentários ou curta-metragem de 40 minutos de duração depois de editados. O Nelson apresentou uma proposta pedindo R$60 mil para fazer 4 documentários, 4 curtas-metragens, um sobre cada distrito. O que a gente fez? Falamos que não dava, que não colocamos isso no edital. Reclamou, que disse que lá na audiência pública da qual ele participou, afinal o que ele estava fazendo lá? Ele foi lá e sugeriu, ele deu a sugestão dele, que ele iria propor uma obra seriada. Essa categoria obra seriada estava prevista na Lei Paulo Gustavo. E ele tinha proposto 81.500. Daí ele refez o valor para 60 mil. Aí eu tentei explicar para o Nelson que uma coisa é a lei genérica. Na Lei Paulo Gustavo, eles também incluíram a categoria longa-metragem. Fazer um filme de longa-metragem seria um filme assim de 2, 3 horas de duração. Nós não colocamos filme longa-metragem no nosso edital, por quê? Porque não tem ninguém em Nova Granada que tenha uma empresa cinematográfica com inscrição no Ensine. Então, não dá para... A lei é genérica, mas é por isso que foi criada a comissão municipal para aplicar para a realidade de Nova Granada. Lá na Lei Paulo Gustavo diz que é para a gente privilegiar, colocar cotas para quilombolas e indígenas participarem. Como não tem quilombolas e nem indígenas em Nova Granada, a gente não colocou isso no edital. Então é a nossa responsabilidade da comissão criada por decreto pela prefeita, então, transportar para Nova Granada, para a realidade de Nova Granada, uma lei genérica. Eu tentei explicar para o Nelson isso, que aquela sugestão que ele deu durante a audiência não pôde ser acatada, porque a orientação era distribuir o dinheiro para um maior número de pessoas e não concentrar numa única pessoa. Se a gente pegasse 90 mil, em vez de distribuir para 6 cotas, a gente desse 60 mil para o Nelson, a gente ia ter só 30 mil para outras pessoas. Então, a proposta do Nelson foi rejeitada e ele se sentiu prejudicadíssimo. E das propostas que a gente aceitou,
Mesmo assim sobrou dinheiro, porque o valor total ali era 90 mil. Então sobrou dinheiro na bacia, depois de pagos 4 projetos que que a comissão aceitou. Aí lá dentro mesmo da prefeitura, muita gente queria devolver o dinheiro. O que sobrou, devolve o dinheiro e não vamos esquentar a cabeça com tudo isso de novo. E como eu sou teimoso e eu não tenho preguiça de trabalhar, não, vamos usar esse dinheiro veio, a gente conseguiu, ele está no banco, vamos fazer uma repescagem. Sobrou quase 94 mil reais, 93.800 e qualquer coisa. Vamos fazer tudo de novo. Vamos publicar um outro edital chamando as pessoas. E aí apareceram muitas pessoas, porque como viram que no primeiro edital a gente pagou, muita gente recebeu, 4 audiovisuais, o cinema itinerante, o pessoal da Companhia de Santo Reis, a peça teatral, o painel da locomotiva e os instrumentos musicais da escola de samba, quer dizer, o dinheiro saiu, aí ficou todo mundo animado e apareceram 11 projetos nesse segundo edital que foi publicado. Para esse edital agora, para concorrer a 94 mil, lá estava de novo a velha proposta do Nelson, requentada pela terceira vez, de novo uma obra seriada no valor agora de 64 mil. Ele pede 64 mil para fazer 4 documentários, um sobre cada um dos distritos. Aí a gente já acho que fez 2 ou 3 reuniões com todo mundo para tentar chegar num consenso, porque o dinheiro excedia em muito. O que todo mundo apresentou dava uns 220 mil e nós só temos 94. Então alguém tem que cortar a gordura daqui, dali e vir chegando. Mas o valor maior é o Nelson, ele quer fazer uma coisa que é o sonho da vida dele. Então assim, o Nelson quer que a gente faça um edital para ele, não é um edital para todo mundo. Ele quer um edital para ele fazer esse documentário, essa série documental sobre os 4 distritos. Ele pôs na cabeça que ele tem que fazer isso e ele não consegue apresentar outra proposta, ou fazer um documentário sobre todos os 4 distritos de 10 minutos cada um, total um curta-metragem que sairia uma cota para ele. Então é isso. Aí o Nelson está se dizendo que houve uma armação contra ele está contrariado. Então o Nelson se diz revoltado, né? E com isso a gente está de reunião em reunião e está num impasse. Eu tentei explicar para ele, saiu atirando, bateu porta, xingou todo mundo. Tem gravado em vídeo, que tinha câmera lá, é só puxar na câmera da sala de reuniões que o chilique do Nelson está lá gravado. E todo mundo presente, se vocês quiserem perguntar, tem testemunha. Ele estrilou dizendo que outras pessoas que já participaram propuseram outro projeto, e é verdade, no caso do Adilson, e a gente rejeitou simplesmente porque não era plausível. Está lá escrito que as pessoas podem propor 2 projetos e levar só um. Então ele propôs o segundo, teimoso também, achou que como era um segundo edital com um segundo número, era uma outra coisa. Não era, o dinheiro é o mesmo, o dinheiro está lá no banco, é o mesmo, não é uma outra verba. Então esse segundo edital é uma continuação daquele, então vale a mesma regra. É isso, o jurídico já definiu dessa maneira e estou respaldado por eles. O Nelson fez um gesto magnânimo de baixar em 20 mil reais a proposta dele. Então ele baixou de 64 para 44 mil. Então ele parece que consegue fazer os 4 documentários que ele quer fazer, um sobre cada distrito, por 44 mil, ou seja, vai sair 11 mil reais o de Mangaratu, 11 mil reais o de Onda Branca, 11 mil reais o de Engás, 11 mil reais o de Pousada das Garças. E ele coloca na planilha orçamentária dele o que ele vai fazer com esse dinheiro. Ele vai comprar equipamento, vai comprar computador, vai comprar
câmera, vai comprar coisas para executar os 4 documentários. Ele reclama, ele diz que de todos os presentes nas reuniões, dos proponentes, ele é o único que tem uma empresa de áudio e vídeo, que ele realmente é profissional do ramo, né? Que as outras pessoas, os proponentes precisam ser granadenses, eles precisam ter a ideia e inscrever a proposta. Mas não precisam necessariamente ter uma empresa de áudio e vídeo, eles podem contratar o Nelson para fazer para eles. Eles têm a ideia, escrevem a proposta, justificam, colocam a planilha orçamentária e contratam alguém para fazer para eles, que podia ser o próprio Nelson. Só que o Nelson, ele é um profissional de áudio e vídeo que precisa comprar o equipamento para fazer. É mais ou menos como você levar o seu carro numa oficina mecânica para fazer um conserto e o mecânico te colocar no orçamento que ele vai comprar o macaco, a chave de roda, as ferramentas todas. Ele não tem. É como você contratar um pedreiro para sua casa e ele colocar no orçamento o carrinho, a enxada, a pá, tudo que ele precisa para a ferramentaria. Ele não tem. Ele tem que incluir no orçamento para executar o projeto para você. Isso é estranho. O Nelson ficou irado mesmo, é que foi protocolada uma denúncia lá no balcão da prefeitura, entre uma reunião e outra. Nós fizemos uma reunião com todos os inscritos, agora na repescagem da Lei Paulo Gustavo, para captar recursos para projetos de audiovisual, numa segunda-feira. E na quinta-feira, na mesma semana, tentando ajustar. Por que essa reunião foi feita com todo mundo? Para a gente expor, olha, nós temos aí mais de R$200 mil de pleito e nós só temos 94 mil para entregar. Então temos que cortar daqui, cortar dali. Então fizemos uma coisa transparente com todo mundo junto para tentar chegar num consenso. Ali éramos 10 pessoas, incluindo o Nelson. E ele tinha 2 ausentes. O Milton Marques justificou que ele passou por uma cirurgia e estava hospitalizado, e a Beth Salles também enviou mensagem que estava numa consulta inadiável. Então, por problemas de saúde, 2 estavam ausentes, mas estão participando do certame mesmo assim. E aí, entre a reunião da segunda-feira e a de quinta, alguém protocolou uma denúncia lá no balcão da prefeitura, que foi encaminhada ao prefeito Ricardo Frutuoso e enviou para mim, dizendo que o assunto, o objeto do projeto do Nelson, ou seja, um documentário a respeito dos 4 distritos, ele já fez e já foi pago. Fez para a prefeitura no primeiro semestre de 2022 e foi publicado nos canais dele. E a gente foi verificar e realmente tem uma série de reportagens sobre os 4 distritos e tem nota emitida lá na prefeitura para a empresa dele e tal. Aí o Nelson ficou irado, queria saber quem tinha feito essa denúncia. Ele não refutou o assunto. Ele falou que é verdade, que ele fez essas 4 reportagens no primeiro semestre de 2022 para a prefeitura, ofereceu isso como parte do aniversário da cidade de março de 2022, uma reportagem sobre a cidade e sobre os distritos, tal, que eu acho importantíssimo. Mas que agora o projeto dele, embora fosse o mesmo assunto, era diferente. Ele ia fazer uma coisa muito mais abrangente, por isso que ele estava pedindo esse valor aí. Talvez ele fosse, sei lá, incluir a vida noturna dos distritos, alguma coisa assim. Mas aí ele ficou muito irado e queria saber quem era o denunciante. Enquanto que todo mundo ali na mesa presenciou a descompostura do Nelson, mais interessado em saber quem era o mensageiro do que em refutar a mensagem. Menosprezou o nosso distrito, Pousada das Garças, né? Onde já se viu, né, assim, cobrar tanto para fazer um vídeo lá da Pousada das Garças, que acho que não tem nem habitante lá. Se tiver um dono da vendinha que tem lá, é muito.
É um pensamento de um diretor de cultura que não valoriza o que Nova Granada tem. Entre as acusações que o Nelson me fez de que eu menosprezo os distritos, que eu desconheço os distritos, que eu, como diretor de cultura, eu não dou valor aos distritos de Nova Granada. É uma completa inverdade, né? Um dos projetos que receberam valor no primeiro edital é o Seu Jesus Antunes, da Companhia de Santo Reis, e ele é morador da Pousada das Garças e ele tem nos prestigiado bastante todas as coisas que a gente faz, e todas as vezes que eles nos solicitam ônibus para transporte, para eles irem em encontro de Companhia de Santo Reis em outras cidades, a gente providencia. Em Onda Branca tem o Tatinho, tem a Sandrinha, que é a nossa colega da prefeitura, a Juliana e o Júnior do Essência de Minas, que agora mudou de nome, é Mavite. A gente levou uma reportagem, eu e a Fabiana, da Secretaria de Turismo, lá na fábrica de queijos e iogurtes deles, para fazer uma reportagem lá em Onda Branca. Eu entrevistei o Inácio Neves, que é tio da Juliana, para fazer um texto para eles colocarem um stand na AgroShow lá em Ribeirão Preto o ano passado, e a gente foi até Ribeirão Preto para prestigiar o stand deles na AgroShow. O Adilson esteve conosco, inclusive, nessa ocasião. Convidamos o Nelson, ele não quis ir. E em Mangaratu tem meu amigo Plínio Galan, que já me mostrou como era a farmácia do pai dele, o único dos 4 distritos que teve uma farmácia anteriormente, e merece uma reportagem lá, viu, Nelson? Se quiser fazer uma matéria sobre a farmácia do Plínio Galan lá em Mangaratu, eu recomendo. Então, é mentira do Nelson que eu desconheço os distritos, talvez eu conheça até mais que ele. Falei do Engás. O Engás, meu amigo Sandro, tem uma chácara lá que eu já frequentei. Aquela estrada de Mangaratu para o Engás é sensacional para a gente descer de skate, hein? Beleza, te convido, Nelson, eu tenho um skate no porta-malas do carro. Né? Só gosta de fazer piadinha, não leva a sério. Então é isso. O Nelson é teimoso e eu também sou, mas eu respeito. Ele tem todo o direito de ser como é. Ele só ficou incomodado com o meu bom humor. Ele diz que eu faço muita piadinha. Mas eu tenho uma notícia para ele, eu não vou mudar. Porque eu gosto de ser como eu sou. Né? Eu sou cartunista, eu me defino como humorista. Um dos livros meus publicados, que eu tenho 5, foi o Ziraldo que fez o prefácio. Imagina se o Ziraldo ia esquentar a cabeça com o Nelsinho dizendo que o Ziraldo passou a vida fazendo piadinha. Não, tem um colega nosso jornalista, o George Bernard Shaw, que é irlandês, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pela peça Pygmalion, que virou filme. Ele é o único cara que ganhou Prêmio Nobel e Oscar, porque o filme a respeito da peça Pygmalion ganhou Oscar. Tinha uma frase dele fantástica que eu botei num quadro e botei na parede no meu escritório lá em São Paulo, onde eu passei 40 anos e tive que correr para Nova Granada para cuidar dos meus pais idosos. Minha mãe faleceu em novembro passado, aos 92 anos, meu pai está com 93 e precisa de mim para tudo, para comer, para tomar banho, para dormir, para trocar fralda. E eu sou filho único, estou aqui para isso. Durante o tempo que eu morei em São Paulo, eu tinha uma frase na parede que era a seguinte, do George Bernard Shaw, o nosso colega, meu e do Nelson, um jornalista, escreveu o seguinte: nós não paramos de brincar porque envelhecemos. Nós envelhecemos porque paramos de brincar. Então, eu não pretendo parar de brincar nunca e pretendo ser enterrado aqui em Nova Granada, que já tem meu túmulo lá, e alguém escreve lá na minha lápide: fez graça até o fim. Porque eu nasci na maternidade Nossa Senhora das Graças, lá em Rio Preto. Eu nasci fazendo gracinha. E depois que eu nasci, fecharam a maternidade Nossa Senhora das Graças, porque não tinha mais graça. E eu me gosto dessa maneira. Tirando tudo isso, eu quero declarar o meu carinho e a minha consideração ao Nelson Kieck, ao Adalberto Pérez, ao Aldilson Gonçalves, ao Oscar Filho, todos os profissionais de comunicação de Nova Granada, que não é fácil.
Eu já tive um jornal em Nova Granada, o Estopim, há muito tempo atrás. Eu comecei escrevendo na Tribuna em 1975. Eu lembro do Zé Rubens Novelli, que escreveu O Dia que o Joelma Ardeu, o livro, que o Nelsinho, inclusive, foi com ele para São Paulo, botaram um caixote na Praça da Sé para vender esse livro para todo mundo que estivesse passando. Até hoje, eu assino como jornalista responsável dos jornais da Gráfica Souza de Palestina, a Imprensa, a Comarca. O jornalista responsável sou eu, Ralph José Barreto Furtado. Em Rio Preto, eu fui apresentado, quer dizer, eu comecei fazendo cartoons, fazendo tirinhas de história em quadrinho para o jornal Dia e Noite, em 1976, e o Mário Soler me colocou para dentro da redação para eu fazer charge diária por Dia e Noite até 1980, quando o jornal parou. Depois eu fui para Notícia, para Folha de Rio Preto. O Mário Soler depois me colocou para dentro do Jornal Diário da Região, onde eu fiquei uns 11, 12 anos. Atualmente ele é o responsável pela comunicação do prefeito de Rio Preto, o Edinho Araújo. O Mário Soler é o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação. E não sei se vocês sabem, mas o Luiz Silvano do Nascimento, o Twin, eu dei aula para ele de redação. Uma vez por semana ele vinha no meu escritório, trazia uma redação, eu corrigia, refinava as arestas, mandava ele escrever de novo, até que ele ficou bom. Eu apresentei ele lá na Tribuna, ele passou a fazer a coluna social. Ficou um tempo na Tribuna fazendo a coluna social, eu apresentei ele para o Nenê Once no Diário da Região, virou secretário do Nenê Once no Diário da Região, depois assumiu a coluna no Diário da Região. Então eu tenho muito respeito por todos os colegas que se dedicam a essa área da comunicação. Eu fui professor em São Paulo de Faculdade de Comunicação, da Estácio, da FMU. Eu tive um programa na internet durante 8 anos, ao vivo, 1 hora por semana, né? Então eu tenho muito respeito por esse pessoal de comunicação que se dedicam a isso. Porque se eles quisessem fazer algo mais fácil, era só vender carvão e cerveja barata que não esquentava a cabeça. Essa história está contada aqui numa dissertação de mestrado do Chico Amaro, da Universidade Estadual de Londrina. Ele foi meu colega na revista Carga Pesada, para a qual eu fiz cartoons e reportagens com caminhoneiros e lançamentos de caminhão, óleo lubrificante, pneus, todos os insumos relacionados com transporte rodoviário de carga, durante 35 anos. Ele foi meu colega na revista e era professor da Universidade Estadual de Londrina. Foi meu professor quando eu fiz faculdade de jornalismo lá. E ele resolveu fazer mestrado e o tema do mestrado dele fui eu. E aí ele me entrevistou e trocamos e-mails e ele me convidou depois para a defesa de tese diante de uma mesa avaliadora, e o objeto do mestrado dele, estive presente. E ele teve em Rio Preto, entrevistou o Mário Soler, veio aqui em Granada, entrevistou o Twin, o Luiz Silvano Nascimento, para corroborar todas as histórias que eu contei para ele. Do Departamento de Cultura de Nova Granada, que não fez nada esse ano, e provavelmente nem vai fazer também. Talvez a pior acusação do Nelson seja uma agressão à administração, que inclui a minha colega Fabiana, que, puxa vida, os eventos saem todos da cabeça dela. Ela é incansável. Eu faço ofício, escrevo, ajudo nas planilhas e tal, mas a bolação mesmo, quem contratar, a agenda que ela tem é fantástica. Ela tem um material que vale ouro ali. Qualquer pessoa, qualquer empresa de eventos ou que queira contratar ela para trabalhar, ela tem tudo na cabeça, ela sabe como fazer tudo. E nós fizemos, e o próprio Nelson noticiou, e o Adalberto noticiou, e os canais, as redes sociais, desde o começo do ano. Teve o Réveillon, que não sei se para o Nelson conta, mas o dia 1º do ano conta como 2024. Então, a gente teve um show de Réveillon amplamente noticiado. Nós tivemos o pré-carnaval, justamente teve o primeiro edital da Lei Paulo Gustavo, que saiu dinheiro para muitas pessoas, inclusive para a compra de instrumento musical para
para a escola de samba, por isso que aconteceu. No pré-carnaval eu estava lá em cima do trio elétrico, dando a volta na praça nas noites e também na matinê do domingo. O Adalberto estava lá em cima comigo, o Oscar Filho subiu lá em cima. Eu não vi o Nelson estava onde no carnaval? E depois disso a gente teve o aniversário da cidade, né? Em 22 de março a gente teve show na praça, tudo. E o Nelson noticiou isso aí, né? E agora ele disse que a gente não fez nada. E só o fato da gente estar com essas reuniões agora para tentar equacionar como distribuir esse remanescente, essa repescagem dos R$94 mil para os proponentes. Então, assim, toda essa atividade nossa, eu acho que é uma infantilidade do Nelson dizer que a gente não fez nada esse ano e nem vai fazer. Nós tivemos uma reunião outro dia com o prefeito Ricardo Frutuoso a respeito do Plano Nacional Aldir Blanc. A gente mostrou para todo mundo que o dinheiro já está no banco, são R$163 mil que está dentro do banco desde fevereiro. A gente precisa de alguma burocracia para que esse dinheiro possa ser utilizado em atividades culturais de Nova Granada. Esse dinheiro é só para cultura também e já tá na cidade. Precisa a gente adequar o orçamento de 2024 para que ele seja utilizado e lançar editais e tal. E com o trabalho que a gente executou, esse dinheiro vai vir, esses R$163 mil para Nova Granada durante 5 anos. Todo ano vem o mesmo valor. Quem quer que me substitua no meu cargo vai encontrar a coisa pronta. Eu vou deixar tudo certinho, não quero ser acusado de omissão. Nós conseguimos uma verba para a estrutura do Arraial do Bem no governo estadual. Nós estamos pleiteando uma verba para o Dia do Evangélico, a comemoração, e para a Festa das Nações. Então nós estamos em atividade, Nelson. Eu convido você para ler o que você mesmo escreve, que está tudo lá, né? Você dizer que a gente não fez nada, mas então alguém escreve as coisas para você também. E agradecer o apoio que eu tenho recebido do prefeito Ricardo Frutuoso, que percebeu que o meu trabalho é sério. E embora eu faça piadinha, é o meu jeito de ser, é o meu senso de humor aguçado, mas ele pode contar comigo enquanto ele precisar.